Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Prazer mais uma vez a gente estar junto, né? Ainda mais no culto de oração. Tem uma escritura que eu amo muito, que Jesus disse, né? Eu não oro somente por estes, né? Mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus não orou só pelos 12 apóstolos, né? Ele orou por todos aqueles que iam crer na palavra dele, né? Então a gente recebeu uma oração de Jesus escrita na Bíblia, né? Então isso é muito maravilhoso, né? Saber que o próprio Deus, quando se fez carne, lembrou da gente em oração e deixou registrado na Bíblia Sagrada. Então o culto de oração sempre é bem-vindo, né? Que Deus abençoe vocês. Eu sei que a oração estava uma bênção, os hinos também. A gente vai tentar não segurar vocês tanto tempo hoje. Sei que amanhã todo mundo volta de novo ao trabalho, né? E a vida continua, né? Esse é o feriado que os gaúchos comemoram a derrota deles, né? É estranho, né, esse feriado, né? Que eles comemoram a derrota, né? Que eles perderam. Mas eles comemoram, aí é um feriado. Uma coisa estranha, né, irmão? Mas tudo bem, deixa os gaúchos, né, fazer o que eles pensaram. Nós somos de outro lugar, né, irmão? A gente é cidadão do céu, e lá o nosso Senhor, lá ele ganhou tudo. Até o inferno perdeu para ele. Foi lá no inferno, o inferno não conseguiu segurar Jesus, né? Isso é maravilhoso, né? A morte não conseguiu segurar ele, nada segurou Jesus, né? Então, se Jesus venceu tudo lá, ele vai vencer tudo aqui, irmão. O maior problema de Jesus somos nós, irmão. A gente é aquele problema, né? A gente, ora tá bem, ora tá mal, ora tá crente, ora tá descrente. É um alto e baixo, a gente tem uma vida de elevador, né? Sobe nas regiões celestiais, ora desce lá onde os urubus estão. Complicado, né? O Bruno fala daquela águia, né? Que tinha uma águia que ela começou uma tempestade assim e ela não queria ir. Por meio da tempestade, ela baixou num galho assim. E sabe que lá nos Estados Unidos tem uns esquilos, né? E aí quando a águia baixou assim no galho, aquela árvore ali era um território, era a árvore de um esquilo lá. Daí o esquilo olhou aquela águia ali e começou a xingar a águia. Mas o que você está fazendo aqui, tchê? Essa árvore é minha? E começou a xingar a águia ali. Daí a águia olhou assim pro esquilo. Ficou pensando, mas que momento que eu estou vivendo, né, tchê? Eu lá nas alturas celestiais, agora estou aqui ouvindo um esquilo ficar tagarelando na minha cabeça, tchê. E às vezes é um crente, né? A gente está naquela altura celestial, daqui a pouco tu está ouvindo certas coisas que tu fica, não, peraí, mano. Peraí. Aí o Mombrantes que a águia olhou assim, olhou para a tempestade, olhou para o esquilo, e o esquilo ali bravo, porque eu vou te pegar, tá pensando o quê? E aí a águia olhou para a tempestade, não vou enfrentar essa tempestade, não vou ficar ouvindo esse esquilo aqui. Ela deu só uma batida de asa assim, ela virou um pontinho no céu, que o esquilo ficou olhando, cadê a águia? Foi embora. Preferiu enfrentar a tempestade, né? Então a gente não pode fugir da tempestade. Vamos enfrentar a tempestade, que é melhor ficar ouvindo os esquilos aí nesse mundão aí. Então vamos abrir a Bíblia, já que estão em pé, não quero judiar de vocês. Lá no livro de Efésios, eu tenho um tema para falar hoje que eu amo muito. Irmão. Pensa num tema que eu amo. E eu vou tentar ser rápido nesse tema aqui, apesar de eu ter 3 escrituras que eu quero entrar para vocês e alguns parágrafos. Mas no livro de Efésios,
no capítulo 4. Então vamos ler todo o capítulo 4, mas eu vou ler com vocês em pé, acho que até o verso 6 só. É o livro de Efésios, 10º livro do Novo Testamento. Lembrando que o livro de Efésios não pode fazer evangelismo com ele, porque ele é um livro, a carta mais espiritual que tem, e ela é para ensinamento. Ela não adianta tu falar, evangelizar uma pessoa com o livro de Efésios, né? O livro de Efésios é para crente, não é para pessoa que está ainda lá no mundo, nos rudimentos do mundo, né? Então, ele é para crente maduro. Então, nós vamos tentar entrar nesse livro aqui hoje. Também temos que entrar no livro de 1 Coríntios 12 e depois em Gálatas capítulo 5. Acharam? Bem? Então, vamos ler aqui. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua igreja se reúne aqui hoje, Pai, para orar, Senhor. Ó, Senhor, ela orou, Senhor, a ti, ela louvou também, Senhor, ela ofertou, Pai. E agora ela quer ouvir a tua palavra, Pai. Ó, Pai, a tua palavra, ela é perfeita, Pai, ela é imutável, ela é um plumo reto e perfeito, Senhor. Ó, Senhor, ela não tem variedade, Pai, ela não tem oscilações, Pai, ela não tem contradições, ela não há erros nelas, Pai. Há erro em nós, Pai. Nós muitas vezes vemos contradições, porque o nosso olho ainda é mau, Pai. Mas, ó Deus, tu consegues, Senhor, endireitar a nossa visão, como o Senhor fez daquele binóculo do profeta, Pai. Quando ele estava olhando ali, Senhor, ele viu 3, Pai, quando foi ajustado para ele, Pai. Ó, Senhor, então ele viu uma coisa só tão perto dele, Pai. Pai, nos ajuda a ter essa mesma visão no teu profeta, Pai. Olharmos as coisas retas, as coisas da maneira que o Senhor fez, Pai. Pai, abençoa os teus filhos que se reúnem aqui hoje. Abençoa esse pequeno estudo, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Pode sentar, amados. Dudu, se tu puder trazer uma aguinha para mim lá, eu aceito. Minha garganta não está 100, está uns 80. Eu vou continuar lendo aqui, livro de Efésios, capítulo 4, que é onde eu quero chegar. Eu tenho um tema, né? Meu tema é os 5 ministérios, os 9 dons e as 9 partes do fruto. Podia botar do fruto do Espírito, né? Quero tentar desenhar isso para vocês de uma forma que fique claro, né? Vou continuar lendo aqui. Verso 7. Ó. Mas a graça de Deus foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Grandes coisas aqui, né? A Escritura mostra que Jesus tinha um trabalho para fazer no Hades e tinha também um trabalho para fazer lá em cima. Então ele estava cumprindo, quando ele morreu, ele estava cumprindo a Escritura. Quando ele foi para o inferno, ele estava cumprindo a Escritura. Quando ele subiu aos céus, também estava cumprindo a Escritura. Então tinha coisas que ele tinha que fazer. Os apóstolos estavam tão enamorados de Jesus que eles queriam Jesus para eles ali. Mas Jesus tinha que fazer outras obras ainda, além daquelas de ficar com eles ali aquele período, né? Verso 11, que é o verso que nós queríamos chegar. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual é a intenção de Deus dar esses 5 ministérios? São 5 ministérios. 5.
A intenção é essa aqui, ó, o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, como que um crente é aperfeiçoado? Poderia me dizer, irmão, o crente é aperfeiçoado pelo sangue de Cristo. É verdade. E como que esse sangue de Cristo vai operar? Como que ele vai operar? Ele vai operar através dos dons que Deus deu. Por exemplo, as pessoas... Hoje, nós temos uma era inteira... cristandade hoje, no mundo, é muito grande. Mas a gente sabe que mais de, talvez, 90% dessa cristandade, mais que isso, não crê no dom que Deus enviou para a era. Eles podem ser aperfeiçoados? Podem? Não podem. Da mesma forma, isso da forma macro, numa era inteira. E assim, numa igreja local. Se eu não posso, se eu estou lá numa denominação e eu não posso chegar à perfeição, por que eles vão perder o rapto? Porque eles negaram o mensageiro da era. Por isso que eles vão perder o rapto. Eles não podem chegar, porque, olha aqui, vamos tentar entrar aqui no meu quadrinho e depois eu volto para a leitura aqui que eu preciso ler bastante coisa. Mas olha aqui, ó. É um plano bem simples. O plano de Deus é um plano bem simples. Não tem muita dificuldade de entender. Mas Deus fez ele várias vezes, ele se repete várias e várias vezes, até o ponto que fica fácil da gente entender. Por exemplo, Jesus, esse aqui eu tentei desenhar, é o planeta. Esse aqui é o mundo, o planeta Terra. Então Deus tem aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nessa era que nós estamos vivendo, nós temos isso. A mensagem de Deus, que desceu do céu, vestido de uma nuvem com poder e grande glória, aonde está? Está com o Mombrana? Não. Mombrana não está aqui. Então está com quem? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Esses estão com a mensagem. Esses aqui estão com o livrinho aberto. Me mostra isso no tipo, irmão, cara. Te mostro. Jesus desceu do céu, verteu o seu sangue, morreu, subiu aos céus. 50 dias depois, o Espírito Santo que estava em Jesus na plenitude. Aonde é que ele estava depois? Na igreja, os apóstolos. Quem que tinha a mensagem? Os apóstolos. Eles não podiam dizer, não, mas eu amo Jesus, eu quero Jesus. Eu não quero os apóstolos, não quero saber de Pedro. Eu tinha um problema com Pedro. Não, uma vez Pedro foi pescar lá no meu rio. Isso aí não está certo. Tem isso. Não, a mensagem estava com os apóstolos. E agora, para tu encontrar o mesmo Jesus que morreu na cruz, tu tinha que ir até a igreja primitiva. Como que as pessoas vão encontrar o mesmo Deus do Mombrana hoje? Quando ele encontrar esses dons verdadeiros. Porque tem isso aqui também, tudo errado, tudo falso. Tu vai ter apóstolo falso, tu vai ter profeta falso, evangelista falso, pastor falso, doutor falso. Como é que tu sabe que eles são falsos? Se eles não falam segundo a lei e os profetas, se eles não falam segundo a Bíblia e a mensagem, não dê ouvidos. Não é emoção. Ah, eu senti no coração. Sentiu no coração está diferente da Bíblia? É anátema, maldição para o povo. Nós temos uma lei, irmão. Nós temos uma lei, nós temos uma regra básica. Qual é a regra? Bíblia, mensagem. Se o profeta fugir da mensagem, eu não creio no profeta. E Deus vai me honrar por isso. O Mombrana, pensa comigo, o Mombrana tinha poder para mudar a Bíblia? Tinha. Ele poderia pegar a Bíblia, rasgar um pedaço e dizer para nós, isso aqui nós não precisamos crer, meus irmãos. Ele tinha esse poder? Algum profeta da Bíblia poderia fazer isso? O que a Bíblia diz? Se tu acrescentar, ou se tu tirar, a tua parte é tirada e as pragas vão cair na tua cabeça. Isso quer dizer que o Mombrana, para nós crermos nele, ele tinha que ser escriturístico. A forma que eu creio no Mombrana é porque ele era um profeta que ele me provou nas escrituras que ele era profeta. Então não tem como eu não crer nele. Ele era escriturístico. Pensa nisso aqui, ó. Olha o que
Paulo diz no livro de Efésios, lá pelo capítulo 2, ele diz assim, ó, a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, então as cartas de Pedro, as cartas de Paulo em si, as cartas de Tiago, Judas, todos os apóstolos, o livro de Atos, e dos profetas. E o Mombrana nos ensinou que nós tínhamos só 2 profetas no decorrer das 7 eras da igreja. Tivemos o primeiro profeta, que foi Paulo, escreveu 14 cartas. E nós tivemos, então, o último profeta, que foi o Mombrana. Então a igreja está fundamentada sobre os 12 de Jesus e Paulo e o Mombrana. Isso quer dizer que nós temos que encontrar a nossa fé no que os apóstolos falaram. Mas os apóstolos não tocaram nesse assunto do Mombrana, então vamos lá em Paulo. Lemos as 14 cartas, irmão. Paulo não tocou nesse assunto, o Mombrana tocou. O que os 12 apóstolos não explicaram, Paulo explicou. O que Paulo não explicou, o Mombrana explicou. E esse é o fundamento da igreja. E fundamento não tem como tu tirar, irmão. É como nós quiséssemos fazer uma reforma aqui na igreja, ou quem sabe uma restauração. Vamos mexer no fundamento, não tem como. Não tem como mexer naquela viga que está ali embaixo, ó. Não tem como. Ou eu arrebento tudo e faço de novo, ou eu vou ter que edificar sobre o fundamento que já existe. Paulo disse, já foi colocado um fundamento, os apóstolos e os profetas. Agora, edifiquem sobre esse fundamento. Então nós já temos um fundamento. O que esses cidadãos aqui têm que pregar? Exatamente os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Se eles fugirem disso aqui, falsos apóstolos, Paulo falou sobre eles, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos doutores. Não interessa, por mais que eles sejam bonzinho, bonitinho, lindo, cheiroso, terno, bonito, interessa. Fugiu das escrituras, eles fugiram da Bíblia, então eles não são verdadeiros. Esses homens aqui, irmão, outra coisa importante, esses homens aqui, a maioria deles, o plano é assim, ó. O que Jesus fez? Jesus não enviou os 12? Os 12, o que eles eram? Apóstolos. Então qual é o maior dos dons? Dos 5 ministérios. Qual é o maior deles? Eu sei que dói. Não, mas não é o profeta, meu caro. Não é. Apóstolo. Tu já vai me entender. Fica tranquilo. Fica comigo um pouquinho. Já vai me entender. O Mombrana não é esse profeta aqui. Tu viu que isso aqui está com S? Tu viu que está com S? Por que está com S? Porque são vários. Ágabo era um profeta com S, profetas, nos dias de quem? Quem que pode me dizer? Nos dias de quem que ele era profeta? Hã? Nos dias de Paulo. Mas o Mombrana disse que Deus não envia 2 profetas. Então como é que tu tinha Paulo e tu tinha Ágabo? Porque um era profeta do quíntuplo de Efésios, dom de profecia. E o outro era um profeta, eu vou botar, da era pode ser também, mas eu vou botar profeta, que tu vai achar essa expressão na mensagem. Profeta mensageiro. Glória a Deus. Esse aqui está acima desse aqui. Deu para entender? Agora, dos 5, o maior é o apóstolo. Porque esse aqui é um dom, Mombrana, na mensagem, o arrebatamento, ele fala assim, ó, dom de profecia é algo que nós temos na igreja. Mas um profeta da palavra é algo maior. É como Isaías. É um oráculo de Deus. É diferente. Profeta mensageiro é, por exemplo, Jesus era um profeta. E Jesus era um mensageiro. Então Jesus era não um, mas o profeta mensageiro. O profeta mensageiro desceu com a mensagem e fez o trabalho dele. Enviou os 12 apóstolos. Os 12 vieram fazendo todo esse trabalho e o mundo foi abalado pela mensagem dos 12 apóstolos. Então quer dizer, esse dom aqui,
o dom de apóstolo não é um dom local. Na maioria das vezes é um dom nacional. Na maioria das vezes. É um dom que é enviado para um país. Por exemplo, se eu não me engano, Tomé foi enviado para a Arábia Saudita. Se eu não me engano. Morreu na Arábia Saudita. A história diz isso. Que ele morreu na Arábia Saudita. Então, quer dizer, ele foi enviado para um outro local, para um outro país. Paulo pregou na Grécia. Paulo foi em Roma, pregou, tem a carta aos romanos. Então ele foi na Itália. Paulo começou o evangelismo na Europa. Entende? Então ele foi um apóstolo, ele é enviado para um outro país. Então geralmente, nós estamos falando em linhas gerais, um apóstolo, ele é um dom nacional. Nós tivemos aqui, e o pastor Domingos, creio que conheceu pessoalmente, o apóstolo Martim. Se eu não me engano, batizou também o pastor e o pastor Virgílio, toda a igreja da época, né? Foi um dom enviado para um país, Brasil. E a profecia que era do Brasil fala isso, ó meu servo, não está falando no plural, é singular, era um apóstolo enviado para um país para começar e o que esse apóstolo tinha que fazer? Pegar a mensagem do profeta mensageiro. Ele era encarregado, assim como Pedro, Tiago, João e os demais, eles eram encarregados de trazer a mensagem de Jesus, que era o profeta mensageiro daquela era. Nós, na nossa era, tivemos um profeta mensageiro, o William Marion Branham. O que os apóstolos tinham que fazer? Enviados para todos os países, de todas as nações, esses apóstolos deveriam levar a mensagem do profeta mensageiro. Chegando lá nessa nação, então começa uma obra em vários locais, e aí começam as obras locais, que daí já é algo um pouco menor. Continua, é a mesma glória, mas é algo um pouco menor. Vamos continuar aqui na leitura de Efésios para mim te mostrar isso aqui. Eu estava no verso 12, eu acho que isso, 1:13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens com astúcias que enganam fraudulosamente. Então quem é esse? Paulo já está falando, vai ter os verdadeiros, mas vai ter os falsos. E vocês precisam do verdadeiro para não acabar crendo no falso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação e amor. Eu quero que tu entenda uma coisa, meu irmão. Quando tu vai fazer um evangelismo a alguma pessoa, e a pessoa é um ateu, vamos dizer assim, aí ela diz pra ti assim, aí tu fala pra ele, não, mas tu vê o diabo, e ela diz assim pra ti, não, mas eu não creio no diabo. Não creio no diabo. Mombrana fala, se tu não crê no diabo, não tem como tu crer em Deus. O que eu quero dizer com isso? Se tu achar que toda a igreja que tem um quadro da mensagem é da mensagem, tu tá dizendo para mim que tu não crê no diabo. Tu crê que só existe o lado bom da coisa. Não. Existe o lado falso. Da mesma forma que Deus existe, o diabo também existe. Da mesma forma que Deus tem um pastor, o diabo também tem um pastor. Da mesma forma que Deus também tem um apóstolo, o diabo também tem um apóstolo. Não tem como tu crer só na coisa boa, não. Todo mundo da mensagem, não. O Mombrana fala, Éfeso errou exatamente nisso. Queria ter companheirismo. Não, você tem companheirismo, tá? Paulo disse, lobos cruéis vão se levantar no meio de vós mesmos. Virão, e uns no meio de vós mesmos vão se levantar. E Paulo diz, não terão pena do rebanho. E Paulo ficou 2 anos pastoreando aquela igreja. E disse que isso ia acontecer. E aconteceu? Aconteceu. O que é Éfeso quer dizer? Almejado. Então o diabo almejava aquela igreja. Só que ele não podia chegar nela. Mas tinha um outro estágio, que era relaxado. Quando ela relaxou,
O diabo entrou. Entende? Advertências. Olha aqui. Verso 17 diz assim, ó, e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis conforme andam também os gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. O que é ignorância, irmão? Sabe o que é ignorância? Não é uma pessoa estúpida. Sabe, a gente pensa que a pessoa estúpida, ai que ignorante. Não, não é. A gente deturpou essa palavra. Ignorante é não saber, é não entender. Isso é ser ignorante. Você não entende, não sabe, então... Sabe aquela pessoa que tudo que brilha é ouro? Tudo brilhou é ouro. É ouro! Não. Pergunta para um garimpeiro lá. Ele fica anos lá. E vem um monte de... chamam de perita, né? Que é muito parecido com ouro. Mas não é ouro. Só é parecido. Quando eles acham o ouro, isso aqui é ouro. E dão aquela dentada, né? Olha aqui, ó. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. O que é dissolução? Sabe o que é dissolução? Dissolução é tu pegar uma coisa, que é uma coisa, e tu dividir ela. Lá a carta de Judas diz assim, ó, eles pegaram o nosso único Deus Salvador e trouxeram em dissolução. Fizeram dele Pai, Filho e Espírito Santo. Dissolveram a glória de Deus. Isso que é dissolução que está falando aqui. Mas vós, olha que lindo, ó, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então Paulo está falando, vocês aprenderam o Cristo completo. Não esse Cristo paz e amor das igrejas. Sabe o Cristo, vai lá tudo certo, irmão. Não, pode dar tudo errado, irmão. Pode sim. Se tu fizer errado, vai dar errado. É o Deus coach. Hoje tem o Deus coach. Sabe, é um Deus, irmão, eu sei disso por experiência própria, irmão. A minha mãezinha, que Deus a levou no ano passado, minha mãe era rígida. Pensa que se nós falássemos, nós ia brincar na rua. Se nós falássemos, nós chegar a 8, nós chegava a 8:10, irmão. Meu Deus, irmão, ela tirava o nosso couro. Quando veio os netos, mas eu olhava para ela e digo, mas é outra mulher. É outra mulher. As pessoas pensam que Deus é um vovô. Sabe o vovô que não corrige ninguém, e o neto bate na cara, ele, que lindo. Quando era filho, ele cortava as mãos fora. Mas vira vovô, irmão, as pessoas estão se relacionando com Deus assim. As igrejas estão se relacionando com Deus assim. Acham que Deus não vai julgar a humanidade. Não, olha só. Não. Olha aqui. Se é que tendes ouvido que nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Verso 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe com as suas concupiscências de engano, e vos renovais no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado verdadeiramente justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. Então tu pode tirar. Sabe quando tu fica brabo? Tu tem esse direito. Mas tu não pode consumar a tua ira, que é o pecado. Entende? Por isso que ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Então Deus sabe que a gente às vezes está com vontade de dar um murro na parede. Dá um murro na parede. Fica brabo, mas não consuma o teu erro, porque o teu erro, a tua vontade não era dar na parede.
Né? Nós sabemos disso. Eu tô bravo com essa parede. Não, não é que a parede está brava. Olha aqui. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Sabe quando tu fica bravo com a pessoa? Tu fica bravo com a pessoa, aí tu dá um murro na parede, e aí tu acha que o tempo vai curar isso. O tempo não cura essas coisas. Não deixa o sol se pôr. O que é? Resolve na hora. Não deixa pro outro dia, entende? Vou deixar, semana que vem passou já. Não passou, tá aí ainda. E aí isso vira uma raiz de amargura. E o Branham fala, muitas pessoas ficarão na terra por causa de raiz de amargura no coração. Ixi, meu Deus. Vamos resolver. Olha aqui. Eu amo Paulo, porque Paulo eleva nós lá em cima, porque ele mostra como é que é isso aí no natural. Como é que é isso aí na tua vida. Eu amo isso. Olha aqui, ó. Mas eu tenho que correr, porque eu sei que hoje meu tempo está mais curto. Olha aqui, ó. Meu Deus. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca, isso é muito importante, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que ouvem. Muito importante. A boca, a tua língua é um membro do teu corpo mais incontrolável. A língua é o mais incontrolável, irmão. Salomão diz que é como um leme e tem morte e vida nela. Com a tua boca tu pode matar e com a tua boca tu pode abençoar. É tu que vai... tu vai ter que... Aí, olha que lindo. Salomão disse isso, né? Então a gente fica temeroso. Meu Deus, olha o que Salomão disse. Aí vem Tiago e diz assim, ó. Para o homem ser perfeito, ele tem que controlar a própria língua. Onde é que nós queremos chegar, irmão? Não é na perfeição, irmão Ezequias? Para chegar na perfeição, nós precisamos ser aperfeiçoados. Viu como uma coisa está sempre ligada com a outra? Como é que tu vai ser aperfeiçoado? O que nós lemos no verso 11? Para o aperfeiçoamento dos santos, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, doutores. Para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, a língua incontrolável. Imagina hoje na era digital, as pessoas com o telefone ali, irmão. Hoje não é tanto a língua, né? Mas é o dedinho, né? Ali, ó. Escrevendo e falando e dizendo. Incontrolável. Como é que tu controla isso? Tu vai ter que ser apacentada. Tu precisa de uma igreja. E agora nós vamos entrar nisso aqui. Olha, tu precisa disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Nacional. Isso aqui numa igreja. Porque lembra que são profetas. Dons de profecia. Isso aqui. Evangelistas. Numa igreja local também pode ter um evangelista. Pode ser um. Mas não necessariamente precisa ser numa igreja local. Não, um evangelista ele pode fazer, imagina, um evangelista de Deus, né? Não um evangelista, vamos dizer assim, com um espírito denominacional. Ele vai fazer um evangelismo em Caxias do Sul. Ele é um irmão nosso, aqui, congrega com nós, e tem um dom de ganhar alma. E aí Deus põe no coração dele um fogo para ele ir lá em Caxias do Sul. Ele vai lá em Caxias do Sul e faz uma campanha lá e ganha 10 almas para Jesus. O que ele vai fazer? Qual é o maior problema dos evangelistas? Que eles querem virar pastor. Já que eles ganharam aquelas almas, então eles pensam, bom, eu ganhei, Deus me usou para ganhar, então quando vem para mim ficar... Não é. Não é, tu fez a tua parte, agora tu tem que... Tu pescar o peixe é uma coisa, irmão. Tu tirar a escama e limpar o peixe é outra coisa. É outro dom. É outro dom. Tu vai ter que pegar aquele peixe que tu pescou e largar numa peixaria. Vai largar numa igreja. Se tu ganhou essas almas lá em Caxias do Sul, tem um pastor lá, tem uma igrejinha lá, larga lá os peixes para ele lá.
E vai fazer o teu trabalho, meu irmão. Deus botou o fogo para ti lá em Nova York. Vai. Faz o trabalho lá. O evangelista que tem o Espírito Nacional, ele ganha a gente no mundo inteiro e quer trazer para a igreja dele. Entende? Traz para a igreja dele. Não, vou levar lá para a minha igreja. Lá. Não, por que esses irmãos moram lá? Por que está fazendo essa judiaria? Fazer os irmãos viajar. Para quê? Tá, mas esse é outro assunto. Aí tem pastor. Pastor o que é? É local ou é nacional? Local. Mestre, um doutor, pode ser nacional, pode ser mundial. Não tem uma... Porque agora é um dom que é numa igreja, mas ele edifica pessoas em todo o corpo de Cristo. Porque lembra apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eu botei na ordem que estava na Bíblia. São dons para edificar o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é isso aqui. Ó. Isso aqui é o corpo local. Eu vou entrar nisso aqui agora. Tu tem o corpo de Cristo, que é macro, planeta inteiro, a era de Laodiceia inteira está debaixo da mensagem do profeta mensageiro. Só que não foi todos, pensa nisso aqui, ó. O Mombrana, ele deu 7 voltas ao mundo, mas o Mombrana nunca pisou no Brasil, por exemplo. Nunca pisou aqui. Jesus, ele andou na Galileia, na Judéia, mas ele nunca foi a Roma. Quem foi Paulo. Entende? Então, por exemplo, depois que o profeta mensageiro vem, os apóstolos são enviados para as nações, com a mensagem daquele mensageiro. Então nós recebemos aqui um apóstolo, veio ao Brasil, trouxe a mensagem, começou a estabelecer obras locais. Essa aqui é uma obra local. Ele batizou o pastor Vigílio, inclusive, e os irmãos que estavam na época com o pastor Vigílio. Então a coisa vindo certinho, viu? Veio de Jesus, profeta mensageiro vai para os apóstolos começam a estabelecer as obras locais. E as obras locais, olha aqui, ó, eu preciso pular de escritura. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Não vou ficar muito tempo em Efésios ali. Ó. Mas os 5 ministérios, entenderam os 5 ministérios? Apóstolo nacional. Profetas são dons de profecia. Esses profetas aqui, ó, por exemplo, esse aqui, até uma irmã pode ser. Pode receber. Eu poderia ler o parágrafo, mas daí nós ia tomar muito tempo. Vamos falar assim, ó, Deus pode dar esse dom ali, hoje, e nunca mais operar. Porque é um dom de profecia. Um dom de profecia não é repetição da Bíblia. Porque tem muito isso. Então, a irmã lê muito a Bíblia, daí ela vem, e daqui a pouco ela dá uma profecia. Eis que vos digo, meu servo, eis que tem que te batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mentira, irmã, está na Bíblia. Não vem com essa. Se o Mombrana fala, está na Bíblia, Deus não se repete. Para isso Deus tem um ministro. Aí o ministro vem e aponta onde é que está na Bíblia. Se é um dom de profecia, tem que ser algo que não está na Bíblia. Mas como assim algo que não está na Bíblia? Amanhã vem uma profecia. Servo dessa igreja, avisa o teu povo, amanhã virá uma chuva de granizo, peça para todos comprarem telha de zinco. O ministro pega, e aí? Reúne os anciãos, o Mombrana fala, tem que julgar a profecia. Não é, amém, irmãos? Vamos crer? Não. Julgar a profecia. Vamos julgar, pega os anciãos, e aí, irmãos? E vamos dar crédito? Como é que está a vida dessa irmã? Essa irmã tem 5 casamentos, irmão. Pois é, mas Deus pode ter falado através dela. E aí, vamos dar crédito ou não vamos dar crédito? O ministro decide, vamos dar crédito. Sai nós tudo comprando telha de zinco. Botemos nas casas telha de zinco. No outro dia, nem chover chove. O ministro vem no culto,
Nós demos crédito à profecia da irmã e isso não aconteceu. Vem aqui que nós vamos orar pela irmã, porque Deus, normalmente a irmã está com o espírito do diabo nessa hora. E o Mombrana fala isso. Mensagem ordem da igreja. Pega lá para tu ver. É um espírito do diabo que está na pessoa. Mas não, daí chove. O que Deus fez? Deus nos livrou através de um dom de profecia. Livrou nós de não ter as nossas casas tudo destelhadas. Entende? Não está na Bíblia isso. Deu para entender a diferença? Dom de profecia e o profeta mensageiro? O profeta mensageiro, irmão, ele é um revelador da palavra escrita. É um interpretador. O Mombrana pôde, através do Espírito de Deus, interpretar as escrituras para nós. Por exemplo, tem uma escritura que sempre me deixou assim, me deixava, como eu diria, me deixava em luta. A escritura que Paulo fala sobre não com tranças, falando da irmã, o cabelo da irmã. E eu dizia, agora o negrão, irmão, a negrona tem que usar trança. Como é que faz? Eu digo, e agora, irmão? Não dá, irmão, vai ter que deixar, vou ter que comprar um Hair Life para poder alisar o cabelo da irmã. Não tem jeito. E aí, graças a Deus, perguntaram sempre pro Mombrana. Mombrana, e aí não com trança, seu Mombrana? Não, amor, é a questão de trança. Aí ele mostra que isso era uma coisa histórica. Por exemplo, naquele tempo, lá atrás, as irmãs, por exemplo, não cortavam o cabelo. Então todo mundo tinha o cabelo comprido. Tanto as irmãs cristãs como as do mundo. E como as prostitutas. E para as prostitutas serem... E todo mundo usava burca, todo mundo usava roupa decente. Entende? Então, para identificar, chegava um viajante na cidade e estava procurando uma casa de prostituição. Para ele não chegar nenhuma irmã e abordar uma irmã porque se vestia igual a uma mulher do mundo, foi dito que as prostitutas usassem tranças. Então a diferença entre uma cristã e uma não cristã é que a prostituta era que a prostituta usava trança. Então chegava ali os marinheiros, ali os homens do mundo e iam direto das mulheres que tinham tranças. Por isso que Pedro diz, não com tranças, para vocês não serem confundidas com as... Mas aí o Mombrana fala, mas hoje, uma cristã, a vestimenta dela é totalmente diferente da vestimenta das mulheres do mundo. Então essa é a diferença hoje. Um homem do mundo não vai abordar uma irmã querendo procurar prostituição. Porque ele vai olhar e vai ouvir, não, olha aqui, isso aqui é crente. Tu vê que maravilha tu ter um profeta? Olha a luta que eu tive com isso. Anos, irmão, até que li uma perguntas e respostas, não sei se é a 14 ou a 2, não me lembro qual que é. Mas me ajudou muito, Entende? Então essa é a diferença. O evangelista ele pode ser um evangelista local, mas se ele fizer uma obra mais que uma obra local, ele pode... é evangelismo, ele edifica o corpo de Cristo. Então ele pode edificar qualquer igreja. Ele é um evangelista. Entende? Um pastor é local, é um dom local, estabelecido para um local. É um dom para um local. Deus levanta ele para estabelecer uma obra num local, um líder local. Um doutor também pode ser alguém que pode fazer um trabalho local e pode fazer um trabalho em qualquer outro lugar, porque ele está também edificando o corpo de Cristo. Não é o dom mais fincado na terra, mais, vamos dizer assim, que regional e local é esse aqui. É o pastor, esse aqui. Não, mas eu tenho um dom de... Então tu não é esse aqui, mas tu tá operando nesse aqui, mas tu é outra coisa aqui dentro. Ou também não é nada. Tá só te inventando alguma coisa, entende? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, meu Deus. Olha aqui, ó. É mais duas escrituras. Mas essa aqui, Gálatas, a gente acaba. Olha aqui, ó. Lá no verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem uma mensagem que o Mombrana fala sobre as águas, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele fala, note que é água, não é águas, mas é ribeiros. Então é o mesmo Espírito, vários ribeiros,
Várias igrejas, mesmo Espírito. Bom, deixa eu dizer isso aqui, e que não pareça um sacrilégio. Que não pareça um sacrilégio, que Deus me perdoe por comparar isso. Mas Deus queria ser a nossa organização. Deus não queria... Por que uma denominação, irmão, é tão desprezível na presença de Deus? Já pensaram por quê? Porque eles querem fazer o papel de Deus. Deus queria organizar o povo. Era o Espírito de Deus operando na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D. Mas o que eles fazem? Eles fazem uma comissão humana e essa comissão humana opera na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D. Deus não quer isso. Deus quer que Ele seja a água que flui em todos os ribeiros. Entende? Olha aqui, ó. Por isso que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, onde é que eu estou? Estou em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 4 em diante. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é os 9 dons. Lembra como o Ezequias leu ontem, ou ontem? Sobre os 9 dons do Espírito? Os 9 dons do Espírito, aqui ó. Os 9 dons do Espírito que nós vamos ler, cada um deles ali, eles são locais. Eles não são para a era inteira, como se fosse uma coisa mirabolante. Não, é local. Vamos ver? Mombrana fala isso? Vamos ver. Olha aqui. Mombrana tem que falar. Se o Mombrana não falar, a gente não precisa crer. Querendo as ideias do Mon Ricardo, tu vai ficar louco. Mas se o Mombrana disse, aí tu vai ficar louco por Jesus. Olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Mombrana falando isso aqui. Olha que coisa linda. Tanto parágrafo abençoado, maravilhoso, que nós ia ficar aqui regozijando por um bom tempo. Mas olha esse aqui, a mensagem, o nome de Jesus, pregada em 58. Vamos falar assim. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, é disto que o corpo consiste. Corpo de Cristo. Consiste disso. Lembra que eles são enviados pelo profeta mensageiro. Lembra que eles estão pregando a mensagem do profeta mensageiro. O profeta mensageiro não está aqui. Ele está acima. Assim como Jesus estava em cima dos 12 originais. O profeta mensageiro da era está acima do quíntuplo de Efésios. Olha aqui. Naquele corpo local, então há 9 dons espirituais. Corpo local. O que é um corpo local? Uma igreja local. Uma igreja local. Agora nós temos que saber, mas então o Mombrana fala que os 9 dons espirituais tem que estar na igreja local. Tem, vamos ver o que é os 9 dons espirituais. Vai ter que ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde nós estamos lendo aqui, no verso 7 em diante. Ó. Mas a manifestação do Espírito é a cada um para que for útil. Porque pelo mesmo Espírito é a palavra de sabedoria. Opa! 9 dons espirituais, qual é o maior? Eu gosto de botar isso aqui bem enfatizado, para que ninguém fique bravo comigo. Vou botar aqui, ó. Qual é o maior? Qual é o primeiro que eu li ali? Sabedoria. Não é línguas. Não é pular. Não é correr de um lado para o outro. O homem vai que ele ia nos cultos pentecostal, o homem saía correndo de um lado para o outro. O homem fala, misericórdia. Não é isso. Primeiro, maior de todos os dons do Espírito, que tem que estar num corpo local. Aleluia! Numa igreja local. Qual é o maior deles? Sabedoria. Qual é o segundo maior, irmão Ricardo? Está escrito na Bíblia? Tá também aqui, ó. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos anotar também. Depois de sabedoria, qual é o outro maior de todos? Conhecimento. É assim que escreve, Dudu. Conhecimento.
Tá certo? Então tá. O Dudu é ceguinho, né? Eu chamar ele pra ver de lá não tem como. Conhecimento. O próximo eu sei de qual. O próximo é revelação ou fé. Vamos falar aqui, fé é revelação. Então tem traduções, talvez a do Moisés aqui seja a revelação que esteja ali. É? Revelação? Na minha é fé. Então vamos botar aqui revelação. Porque a gente entende bastante de revelação. Ama muito a revelação. Revelação. Bom, lembra que nós estamos falando da igreja local agora. Nós não estamos falando mais da era inteira. Estamos falando da operação disso aqui na nossa igreja. Porque nós somos uma igreja local. Então os 9 dons do Espírito temos que ter na nossa igrejinha aqui. E todas as igrejas da mensagem tem que ter esses 9 dons aqui nas igrejinhas local deles. Que coisa linda isso. Deus fez isso por nós. Então nós temos os primeiros 3. Sabedoria, conhecimento e revelação. Os 3 maiores dons. Então quando o Espírito Santo de Deus entra numa pessoa, e se ele quiser te dar o maior dom, ele vai ser a sabedoria. Não sabedoria humana, não sabedoria para mexer num carro e abrir não, sabedoria de Deus. Quais os próximos 3, irmãos Ezequias? Tem outro grupo de 3 agora. Eu dividi eles, são 9, então eu dividi em 3 grupos de 3, para nós entender bem. Aí nós estamos lendo aqui, nós vamos ler aqui. Meu Deus do céu. Então tem paciência um pouquinho? Só mais um pouquinho? Tem? Tá bom, então olha aqui. Ó. Esses apóstolos, pastores, eu estou lendo uma mensagem ainda, aquele mesmo parágrafo. Ó. Ai meu Deus, ó. Um deles é sabedoria, conhecimento, cura divina, falar em línguas, interpretação de línguas, todos os dons diferentes que estão no corpo local. Meu Deus, eu vou ter que ler agora, vamos na ordem que Paulo dá aqui no livro de 1 Coríntios. No verso 9, ó. E outro pelo mesmo Espírito, fé, que é a revelação. O outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Esses próximos 3 que nós vamos falar, os dons de curar, operação de milagres e profecia, eles são dons públicos. É público. Uma pessoa, quando ela tem um dom de curar, é público. Quando ela deu uma operação de milagres, é coisa pública. Entende? Então esses dons, eles são dons públicos. A pessoa tem um dom de curar. O Mombrana tinha o quê? Ele tinha um dom de cura. Vamos falar, eu opero no meio da igreja. Meu pequeno dom que Deus me deu. Dom de curar os enfermos. Orar pelos filhos de Deus que estão doentes. O Mombrana tinha o dom de curar. O dom de curar já era bem maior. Como é que Deus começou a restaurar os dons, irmão? O que Deus deu no dia de Pentecostes, lá na rua Azusa? Deus deu o quê? Línguas. Qual é o menor dom do Espírito? Línguas. A interpretação de línguas já é maior que as línguas. Entende? Então, Deus começou dando as línguas para eles, e eles denominaram aquilo que Deus não podia operar com eles. O Mombrana tinha interpretação de línguas, o Mombrana tinha dons de curar, operação de milagres. Vamos ver se o Mombrana tinha os 9? Será que o Mombrana tinha sabedoria? Será? O homem que estudou até a 7ª série, pregar o que ele pregou, ver na Bíblia o que os teólogos não viram durante anos e anos e anos estudando, sem nunca ter entrado numa escola de teologia? Será que isso era sabedoria divina ou era do homem? Divina. O Mombrana tinha... Será que o Mombrana tinha conhecimento? Se tinha... Irmão, se ele não tinha, eu não posso ter. Porque eu recebi a mensagem dele. Entende? Não tem como. Será que o Mombrana tinha fé? Ele tinha fé para mover um trocinho dentro do quarto, voando assim, mas botar no lugar de novo. Esse era o tipo de fé que o Mombrana tinha. A guria olhou, isso é espiritismo!
Não. Isso a Bíblia diz é fé. Aleluia. Então, se ele tinha os maiores... Aí o Mombrana cita um parágrafo, eu não posso ler aqui porque é muita coisa. O Mombrana fala no livro das Eras que as pessoas, os pentecostais, diziam, por exemplo, que Mob e os outros grandes homens da era cristã não tinham o Espírito Santo porque eles não falaram em línguas. Aí o Mombrana fala assim, a língua sendo o menor dos 9 dons. Se Deus, por exemplo, Mob, o Mombrana fala que o homem entendia. O homem entendia. Os ensinamentos dele eram muito bons, muito perfeitos. Eu falo, se ele tinha o maior, que era a sabedoria, então acho que precisava falar em línguas para provar para os pentecostais? Olha aqui, deixa eu continuar lendo aqui. Dons de curar, operação de milagres, e outro de profecia, e outro dom de discernimento de espírito. Sabe aquela pessoa que ela tem aquele dom que ela chega, porque ela já vê um demônio no canto, né? Ixi, olha, é um dom. Tem tipo gente assim. Já vê um demônio, já sente as presenças de Deus, assim na hora. Chegou na tua casa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque ele tem um discernimento, ele é um dom de Deus, que ele tem um discernimento de espírito. Ele consegue discernir os espíritos, ele consegue. É um dom. Agora o Mombrana fala, deixa eu dizer isso aqui para ti no nome de Jesus, eu sei que tu crê no Mombrana. O Mombrana diz assim, tu nasce com esses dons. Ele fala, a operação deles começa depois da tua conversão. Conversão, que eu digo batismo com o Espírito Santo. Não conversão de vir para a igreja, né? Conversão, vamos falar, eles operam perfeitamente quando tu é batizado com o Espírito Santo. Mas tu já nasce com eles. Mombrana tinha visão, irmão. Ele lembra da primeira visão dele, ele tinha 1 ano e 8 meses de idade. Ele estava comendo, ele diz isso, ele estava comendo neve do sapato do tio dele. E ele teve a primeira visão. Ele viu os irmãos caindo naquela ponte que eles estavam construindo, se eu não me engano, no Rio Ohio. Ele viu os irmãos caindo e morreu 17 pessoas. 1 ano e 8 meses. O Mombrana era batizado com o Espírito Santo? Não. O Mombrana era crente? Não. Mas o dom já estava ali. Então, às vezes, a operação que nós temos na nossa vida, tu começa a entender a tua vida. Mas eu já tinha essa coisa aí. Tu já tinha, irmão. Já tinha. Isso já estava aí dentro. Só que não podia operar. Não podia operar perfeitamente. Operava, né, com uma margem de erro tremenda, porque a gente estava no mundo. Mas depois o Espírito começa a operar perfeitamente e começa a operar também para a glória de Deus, que é muito importante. Olha aqui. Outra variedade de línguas e outra interpretação de línguas. Tu tem os 9 dons. 9 dons do Espírito. Não. Deixa eu ler primeiro o parágrafo. Ordem da igreja. Creio que a Escritura ensina que os dons de divulgação são dados sem arrependimento. Viu o que nós estávamos falando? Que quando nascemos neste mundo somos enviados aqui com um propósito, que é de Deus. E que antes mesmo de nós nos tornarmos adultos, enquanto ainda somos crianças, os dons que temos de Deus já estão em nós. Ah, que lindo, né, irmão? Parágrafo 11 da mensagem da Ordem da Igreja. Só que o enchimento do Espírito Santo coloca esses dons em operação. Não como temos no início. Tais como professores, apóstolos, profetas. Então a pessoa, lá com 50 anos, ela descobre que ela é um apóstolo. Ela já tinha isso com 2 dias de vida, 1 dia de vida. Que coisa linda, irmão. Dons e chamados são sem arrependimento. O que é isso, irmão? Tu não precisa te arrepender para que Deus te dê o dom. Tu já vem com o dom. Já está ali. Só que Deus está esperando a tua conversão para Ele poder operar isso aí para benefício dEle. É linda essa mensagem demais. Olha aqui, ó. Os 9 dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Agora, cremos que esses dons estão em operação hoje e que deveriam estar em cada igreja local. Então a igreja local tem que ter os 9 dons do Espírito.
Eu botei só os 3 primeiros aqui para tu decorar bem. Aí nós vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui, porque lembra que é o meu tema. E aí eu vou terminar com isso aqui, ó. Os 5 ministérios, os 9 dons operando na igreja local e as 9 partes do fruto. Vamos lá em Gálatas, para mim acabar com isso aqui. Eu tinha, 200 mil parágrafos para ler, mas não vou judiar de vocês. Vocês vão poder ir para casa, descansar bastante, que amanhã a luta continua. Mas eu preciso chegar nesse ponto aqui para tu entender a operação completa da coisa. Gálatas é antes de Efésios. Gálatas, capítulo 5. Olha isso aqui, ó. Capítulo 5, verso 22 diz assim, ó. Agora presta atenção na leitura. Mas o fruto do Espírito, singular. Um fruto. E olha o que tem dentro desse fruto. O fruto do Espírito é. Não o fruto do Espírito são. O fruto é. Singular. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que eu estou querendo dizer para ti, meu irmão? Eu estou querendo dizer que tu entendendo por revelação, que é o terceiro maior dom, não é o maior. O maior é a sabedoria. O segundo maior conhecimento. O terceiro maior, revelação. Tu entendendo por revelação como que opera, como que a mensagem opera, como que o quíntuplo de Efésios opera. Como que é isso? Tu entendendo que isso aqui é menor que isso aqui. Mas hoje representa isso aqui. Assim como o Mombrana, ele não era Jesus. Nós não queremos, nós não somos idólatras, queremos que o Mombrana era Jesus. Não. Mas o Mombrana representava Jesus. Representava. Ele era um embaixador de Cristo. Mombrana fala que, e ele fala isso, como um homem com o Espírito Santo, ele é o representante de Cristo. Ele é a imagem de Deus. Ninguém tinha mais Espírito Santo que o Mombrana. Já pensou? Vamos ter mais Espírito Santo que o Mombrana? É complicado. Não. Ele era o vaso da era que derramou na era. Ele era a estrela. Ele era o vaso cheio de azeite. E aquele azeite é derramado na era. Então o Espírito Santo que nós temos saiu da onde? Do profeta mensageiro. Então o profeta mensageiro, e da onde é que veio? Veio lá dos apóstolos. Que veio de Jesus. Entende? Então é um caminho, uma genealogia. De Jesus foi para os 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos foi para Paulo. De Paulo foi para a igreja de Éfeso. Da igreja de Éfeso pegou o nosso irmão Irineu. É assim, irmão. Se tu for ler a história, tu vai ver que esses irmãos, os mensageiros, eles tiveram contato com os irmãos da era passada. Vocês já leram? Vocês já leram o livro das Eras. O livro das Eras, o Mombrana fala que Wesley foi numa campanha luterana. Nessa campanha luterana, ele viu um pastor luterano pregar. E o pastor luterano começou a dizer assim, eu era um sem vergonha. Eu bati na minha mulher. Eu era isso, eu era aquilo. E o Wesley ali, meu Deus, como é que botaram esse nome de pastor? Misericórdia. Porque o Wesley tinha a questão da santidade de obras. Ele cria nisso. A igreja anglicana. Obras, jejum, oração. E tudo isso é bom, tá? Mas ele achava que isso aí que ia levar ele a Deus. Quando ele viu os luteranos, ele disse, mas o que está acontecendo? Esse homem falando essas coisas. E ele ali ouvindo, ele quase querendo levantar e sair do culto. E aí ele terminou o culto, está indo para casa. Aí Deus desce para ele, numa revelação. Mostrando para ele que fé são obras expressadas. Então ele viu, irmão, que as obras não eram para tu ser salvo. As obras eram porque tu és salvo. Irmão, o homem descansou. Ele disse, bah. E aí pergunta para ele, mas tu parou de jejuar? Não.
Agora eu jejuo mais ainda. Eu oro mais ainda. Mas agora eu não oro mais para mim ser salvo. Agora eu oro porque eu sou salvo. Agora eu jejuo porque eu sou salvo. Eu estou agradecendo a Deus. Eu estou fazendo aquilo para meu esforço, para que um dia Deus tenha misericórdia de me salvar. O católico é assim, irmão. O católico é assim. Ele faz obras, porque ele quer chegar no final. E ainda tem o purgatório para eles. Então, olha, coitadinho deles. Nós não viemos no culto para que Deus vai me salvar. Hoje eu vou no culto, Deus vai me salvar. Não, mas tu vem aqui para louvar Deus e agradecer pela tua salvação. Senhor, obrigado, Senhor, eu sou salvo. O Senhor me tirou do lago lamacento do pecado, do inferno. O Senhor já me tirou. O irmão fala, nós já passamos da morte para a vida. O culto tu vem para agradecer isso, para louvar a Deus por isso. Entende? Então ele entendeu isso aí. Então ele teve contato com a era passada. Por que ele teve que ter contato com a era passada? Porque eles que tinham azeite. Uma lâmpada passava o azeite para outra lâmpada. E daquela lâmpada passava azeite para outra lâmpada. Paulo, como é que ele recebeu o Espírito Santo? Conheceu um irmão que foi lá, estava lá no cenáculo alto. Ananias. O profeta Ananias foi lá, orou por ele e recebeu o Espírito Santo. Se ele não tivesse contato com alguém que tivesse tido lá o Espírito Santo original, Paulo não tinha trazido o Espírito Santo para a era de Éfeso, para a igrejinha de Éfeso, ali em Atos capítulo 19. É assim, de uma lâmpada vai passando para outra lâmpada. Por que nós temos o Espírito Santo original? Já pensou? Mombrana teve contato com quem? Que enviou para o Brasil? Para o irmão Martim. O irmão Martim teve contato com quem? Com o pastor Virgílio. O pastor Virgílio teve contato com quem? Com a igreja. Então o Espírito Santo, o mesmo que estava sobre o profeta, veio vindo até que chegou em nós, irmão. É assim, irmão. É uma genealogia espiritual. É lindo, né? É lindo, maravilhoso. Então olha aqui. Para isso aqui, tu tendo isso aqui em operação, tu entendendo isso aqui, que é uma coisa global e também uma coisa local por causa dos pastores, tu tem que ter isso aqui na igreja local. Tendo isso aqui na igreja local, tu vai ter isso aqui, ó. Um crente que tem o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, esse fruto do Espírito que o crente tem, porque, irmão, toda essa obra que Jesus fez foi para chegar em ti. Deus não enviou um profeta porque ele queria mostrar para o mundo que ele tinha um homem poderoso. Não. Aquilo lá é para desembocar no fruto do Espírito, que é o quê? Isso aqui, corpo de Cristo, a era inteira. Isso aqui, igreja local. Isso aqui, tu. Tu é alma, espírito e corpo. O fruto do Espírito está aqui na alma. E o que tem nesse fruto do Espírito? Amor. Então, se tu tem toda essa operação aqui, ó, tu vai ser uma pessoa amorosa. Vai ter amor. Tu não vai ter ódio. Não vai ter rancor. Vai ter amor. A pessoa vai falar mal de ti, tu vai ter amor por ela. Tu vai conseguir perdoar. Amor, o Mombora fala, amor e perdão são irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Tem que amar. Jesus, para poder nos perdoar o que ele fez, nos amou primeiro. Então o amor e o perdão são irmãos gêmeos. Então quando tu ama, tu perdoa. Tu não fica em luta. Até tu fica em luta no começo, né? Porque ninguém gosta de ouvir que estão falando mal da gente, né? A gente não gosta disso. E a gente é humano, tem a nossa parte humana, né? Que é terrível. Mas quando tu volta para Cristo, alinha teus pensamentos, não, isso é para o meu aperfeiçoamento. Eu vou orar por essa pessoa e tu ora por ela. E tu consegue perdoar ela no teu coração. E no dia tu passa por ela, tu cumprimenta com o mesmo amor que tu tinha antes de saber que ela falou mal de ti. Amém. Um cristão é assim. Amém. Não existe cristão rancoroso. Cristão genuíno, verdadeiro, não existe. Não existe. Denominação, sem o Espírito Santo, tudo bem. Um cristão genuíno, ele tem amor, ele tem gozo. Gozo. Sabe o que é gozo, irmão? Alegria indescritível. Ele tem isso. Eu fico religioso com isso. Porque pensa, irmão, quem tem motivo para dar risada? Os crentes. Olha o preço da gasolina. R$7. Olha o preço da carne, R$40. Todo mundo começou a comer ovo agora. A galinha já virou iguaria. E nós estamos dando risada, irmão. Sabe por quê, irmão?
Porque logo esse reino aqui vai sucumbir. E vai vir um reino da qual nós somos filhos do rei. Glória! 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 Ei, Jesus! E aí, irmão, essas pessoas aí que não são filhos do rei, irmão, eles vão perecer, irmão. Mas nós que já estamos aliados com o rei aqui, mano, na tribulação, no problema, na luta, irmão. Tu imagina como é que vai ser no reino. Então deixa, vai amargar mais um pouquinho, irmão. Deus vai apertar o parafuso mais um pouquinho. Vai ficar mais difícil, mas aguenta. Aguenta. Aquele que perseverar até o fim. Não vamos se entregar, irmão. Primeira luta, não. É um momento... Olha aqui, ó. E é Bíblia. Lucas 21, 27. Quando vocês virem a nuvem, os anjos, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É hora de andar de cabeça erguida, que nem o escravo rei. Lembra do escravo rei? O escravo rei era assim, irmão. Tava lá tomando chibatada, trabalhando que nem um burro e assim, ó. E aí o escravagista foi lá, olhou, queria comprar uns negrão, chegou assim e aquele negrão lá, que é aquele negrão lá? Ele que queria, ele é encarregado dos negrão aí? Não, aquele negrão lá é que nem... Tá, então tu dá uma comida melhor para aquele negrão lá. Não dou comida melhor nenhum para ele. Não, então ele dorme num lugar melhor. Não dorme não. Qual negrão que tá falando? Aquele lá, ó. Aí o negrão tava aqui, ó. E aí, aquele negrão lá, e tem uma história. Lá da onde nós compramos ele, lá das tribos da África lá, ele era filho do rei lá da África. E mesmo ele estando aqui como escravo, ele sabe... ele sabe da onde que ele veio. Ele sabe de onde é que ele veio, ele sabe que tipo de sangue corre na veia dele. Ele sabe que ele tem um sangue real. Irmão, nós sabemos, nós estamos aqui, irmão. Olha aqui, nós estamos escravos aqui, irmão. Amanhã, alguns vão trabalhar 12 horas amanhã, irmão. O que é isso aqui? É escravidão, irmão. 12 horas para receber um salário de miséria que tu não consegue mal pagar as contas no final do mês. Mas, irmão, cabeça erguida, porque a gente sabe que sangue corre nas nossas veias. É o sangue real, irmão. E o rei está voltando e vai acabar com essa palhaçada aqui, irmão. Vai acabar com isso aqui, vai ser glorioso. E aí esses que estão agora que nem escravos, lembra dos israelitas? Tomando chibatada nas costas? Daqui a pouquinho quem estava sofrendo era Faraó, irmão. Eram os egípcios e os israelitas saindo para adorar a Deus no deserto. Irmão, nosso reino está vindo. Está vindo, irmão. Está aqui na forma espiritual dentro do nosso coração. Forma espiritual está aí dentro aí. Mas vai vir de uma forma natural, irmão, estabelecida, uma cidade maravilhosa, ruas de ouro, portas de cristal, glória. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé, senão vamos ficar até de manhã aqui. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Feriado, né? É bom, feriado a gente quer adorar a Deus também, nós somos crentes, tá no feriado. Coisa boa. Vamos orar, irmãos aqui. Feche seus olhos. Se tem um pedido, levante sua mão. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Por sabermos, Senhor, com toda a certeza em nosso coração que nós somos teus filhos, Pai. Deus, não é uma ficção, Senhor, não é algo que nos contaram, Pai. Senhor, é algo que o Senhor mesmo tem nos revelado, Pai. Senhor, que nós somos teus filhos, estamos aqui, Senhor, num campo de provas, Pai, um treinamento, Senhor. Senhor, mas logo esse campo de provas vai passar, Senhor, e o Senhor vai nos coroar, Senhor. Assim como nós te coroaremos naquele dia, o Senhor também vai distribuir as coroas para nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, perdoa nossos erros, falhas, Senhor, enganos, Pai. Todas as coisas que nós temos feito que não tem te agradado, que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar, Pai. Pai, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos que veio aqui hoje, Pai. Pai, eles vieram aqui para ouvir a tua voz, para orar a ti, para ofertar, para cantar louvores entoando ao teu nome, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome de Jesus, irmão que Eu estou ouvindo as
as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.